E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo desse humilde canal. Eu sou o Felipe e esse é o Habitat Nerd, começando mais um vídeo para você. Hoje para falar de um assunto polêmico, é um assunto que eu meio que venho arranhando já em relação à cultura pop. Como a gente vem percebendo, a cultura pop vem mudando muito. Muita coisa está acontecendo em relação à cultura pop. E esses caras aqui do canal Heróis e Mais, eles comentam algumas coisas aqui que eu acho interessante. Não é o primeiro vídeo que eu vejo deles, não concordo com tudo que eles falam, mas muitas vezes eles são pontuais aqui, cirúrgicos em acertar algumas questões em relação ao que vem acontecendo com a cultura pop. Então vamos dar play aqui. Só esqueci de colocar o fone, né? Como é que eu vou ouvir? Então vamos lá dar play aí e vamos ver aí o que é que os caras estão falando. Aqui no Brasil nós temos um portal mainstream que falou e colocou realmente a verdade, meus queridos heróis. A Disney não está com problemas devido ao problema sanitário. Não é. É problema devido à criatividade. Os roteiristas wokes, os executivos wokes, os produtores, os diretores wokes e os atores wokes. Simplesmente isso. O mundo mágico da Disney vive dias turbulentos. O balanço corporativo relativo ao segundo trimestre, divulgado pela companhia nesta quarta-feira, dia 9, revelou que entre abril e junho, a empresa de entretenimento teve um prejuízo de 460 milhões, ou mais de 2,2 bilhões de reais na atual taxa de câmbio. O maior problema, segundo especialistas, é a crise de criatividade na produção de conteúdo. Então, pessoal, esse ponto aí que eles tocam, né, já logo no início do vídeo, já é mais ou menos o que eu venho falando aqui já no canal, né? Só que não tão assim voltado para esse assunto específico, que é a questão da cultura woke, que é uma questão real. Vários canais estão comentando, muitos canais aí do mainstream, canais aí de milhões de inscritos, e estão trazendo ali pessoas, por exemplo, canais de podcast, trazendo pessoas ali que se envolvem com a cultura pop, e elas vêm comentando justamente isso, que é a questão dessa cultura woke, nos filmes, nas séries, em Hollywood em geral, e que vem prejudicando sim a qualidade das obras, né? Eu já venho falando isso aqui. Você tem que focar na obra, você tem que focar no roteiro, você tem que focar no seu público-alvo, né, no seu público majoritário, e você tem que ver o que é que o público gosta realmente. Então, se você for fazer, como quando eles falam aqui dos wokes, né, que é essa cultura mais progressista, essa cultura mais voltada a questões das minorias, que a gente sabe que não necessariamente é isso, né? Tem muito ali, além da questão comercial dos filmes, das obras, que é a questão dessas pessoas venderem muito mais as suas ideias do que a obra em si. Então o cara para de focar na obra para focar nas suas ideias, nas suas ideologias, e acaba prejudicando como um todo a obra. Precisou chamar especialista? Por que não assistiu os vídeos Pois de é, todos, é que é de todos os, né? os nerdolas aí do mundo inteiro? Então a galera do... Porque ele está tirando onda aqui, né, da questão da mídia mainstream, né, os grandes portais, né, as emissoras. Então muita gente ignora isso. E o público em geral não está nem sabendo nada sobre isso, nem comenta sobre isso. Só que as pessoas percebem aos poucos que os filmes estão mudando, as obras estão mudando, e está tudo ficando muito chato, está tudo ficando muito maçado, sabe? Aquela coisa repetitiva, os mesmos assuntos abordados sempre, sempre tem alguém que precisa ser ajudado por uma N razão, personagens masculinos, né, que são ridicularizados, menosprezados, que são reduzidos. Dos Estados Unidos falando Como disso eu ó, vi os há caras muito aí. tempo, antes que a gente, cara. Antes da gente Já tinha muita gente lá. Falando, Caraca, aí, aos especialistas agora. Que realmente o Heróis e Mais é um canal que ele cresceu e cresceu muito, passou aí de 100 mil inscritos. Acho que essa brincadeira deve estar chegando em 200 mil inscritos aí, e os caras vêm focando muito nessa questão. Como eu disse, nem sempre concordo com eles, mas em relação a algumas coisas eles têm razão sim. Pois é, veja bem. Então acho que deve ter algum problema aí nessa parte de criatividade, né? É o seguinte, já passamos 2 anos na pandemia e realmente o problema é criativo. Acho que o cara falou assim, pois é, né, aquele Doutor Estranho não foi muito bom, né? Aquela América Chaves e tal, o discurso no Jutsu. Aí um outro cara falou, talvez aquele Thor ali tá um pouquinho ruim, né? Continua aí. Com uma série de remakes de filmes clássicos e sequências de títulos como A Pequena Sereia e Indiana Jones, a Disney não tem alcançado bilheterias tão expressivas como o esperado. Ao mesmo tempo em que os números de assinantes do streaming Disney Plus vêm diminuindo, foram quase 12 bilhões de assinantes a menos do primeiro para o segundo trimestre. Cara, isso aí é... Eu já fiz um vídeo aqui, se você não viu e tem interesse em saber mais sobre esse assunto, vai lá e olha lá, que é sobre a questão dos prejuízos da Disney, onde eu listei lá algumas coisas já em relação a isso. Eles estão tendo prejuízo anual de 1 bilhão. Então, assim, 12 milhões de assinantes que saíram do serviço de streaming. Então a gente vê assim que é uma questão séria e que é uma questão de falta de criatividade,
mas é uma questão alinhada a essa agenda woke. Então os caras estão focando muito nessa agenda e esquecem do seu público, né? Quem não viu, eu podia até ter pegado aqui, eu tenho fita VHS, eu tenho DVDs, eu tenho Blu-rays da Disney aqui, então assim, como é que vai falar que o cara não gosta da Disney? Tenho nada contra a Disney, mas o conteúdo da Disney, né, o conteúdo, os filmes, as séries, pô, tá tudo muito chato. Inclusive eu ia fazer um vídeo sobre a última série da Disney, Invasão Secreta, só que aí eu desisti e eu acho que se você for pesquisar por aí, você pegar canais aí, talvez eu até traga alguma coisa aqui ainda sobre esse assunto, porque ali você vê o tamanho de descaso em relação à qualidade, né, dos materiais, né? Desse ano. Não deu certo o Peter Pan levando um tapa da Wendy, né, Tony? Não deu certo a Sininho sem nenhuma expressão. Uma expressão zero, aquela atriz ali. É uma atriz bonita, mas expressão de uma porta, sabe? Vamos trazer novos assinantes com o Peter Pan. O Peter Pan. Não deu certo você fazer um filme da Pequena Sereia escuro. Um filme da Pequena Sereia onde você contrata uma atriz que não conseguiu dar conta de ser a Ariel muda. Ela é ótima cantando. Exato. Mas na hora que é pra ela mostrar que é uma atriz, ela não é uma atriz, ela é uma cantora. Sem dizer a lacração de colocar uma atriz que não tem nada a ver com a personagem. Não deu certo. Nesse ponto aí eu discordo dele, né? Eu acho que não tem problema você trocar a etnia ali da personagem. Eu acho que isso é o problema menor. Eu já comentei isso, acho que em vídeos aqui do canal também. Não é uma coisa que me incomoda, por exemplo, nesse caso. No entanto, todavia, né, nesse ponto eu acho que eles exageram, acho que eles são até um pouco radicais em relação a isso. Mas eles estão certos quando eles falam, né, de você trazer personagens, aliás, você pegar franquias aí grandes e você não apresentar elas como você já conhecia antes, não um filme mais colorido, um filme mais divertido. Então quando a pessoa vai, ela já vai com uma certa expectativa. Aí ela chega no cinema, vê aquilo, ela volta para trás e percebe que ela se sente enganada, não é? Então são filmes assim que vem flopando vários e vários filmes de várias franquias, resgatando várias franquias e arruinando elas, porque as pessoas vão assistir e se decepcionam com o conteúdo, né? Como eu já disse, um roteiro muito mais focado em trazer certas questões de agenda do que realmente em trabalhar bem os seus personagens, do que trazer uma coisa divertida de você ver, drama quando tem que ser drama, engraçado quando tem que ser engraçado, né? Coisas pontuais, ou seja, muitas falhas nos roteiros, né? A qualidade caiu muito realmente. Fazer um Pinóquio onde, no final, ele se torna um menino. Um menino, exatamente. Um menino. Ele pode ser, na verdade, o que ele quiser. E a Fada Azul? Colocar uma Fada Azul guerreira, parecendo uma Dora Milaje. Eu tava assistindo, era o Pantera Negra ali. Então, isso tudo era pra trazer os novinhos. E ver que os caras, eles pegam pesado, até porque é a questão da etnia deles. Então, assim, é aquela questão do... Não vou falar isso, mas a galera usa isso, né? O lugar de fala. Não é nem isso aqui a questão, é que realmente eles se sentem incomodados, como muita gente vem se sentindo incomodada em relação a esses conteúdos, justamente porque você esquece do conteúdo em si, como esses filmes aí, que são filmes esquecíveis, alguns deles, Peter Pan eu não vi, esse Pinóquio em específico eu não vi. Então, assim, são filmes que, assim como eu, que tem uma questão afetiva da infância, de rever esses filmes que eu vi na escola, ali com a minha turminha na escola, lá na primeira, segunda, terceira série, na casa dos meus amigos, a fita VHS ainda, ver esses filmes aí da Disney clássicos, ver e rever várias vezes. Então você vê, eu não vi nenhum desses filmes, não fui no cinema ver nenhum desses filmes, não tenho interesse em ver nenhum deles, nem no streaming, nem de nenhuma outra forma, porque são filmes que não agregam em nada, não trazem nada justamente por causa dessas questões de roteiro, a falta de criatividade e você esquecer o principal, que é a obra, e focar em outras questões aí. Os wokes. Isso, os desta wokinhos. geração. Mas os wokinhos não vão, Tony. Os wokinhos não Os pagam. wokinhos, eles não pagam. Os wokinhos querem tudo de graça. Os wokinhos são de uma geração que não acreditam na meritocracia, não acreditam no capitalismo. Eles querem tudo de graça, cara. Aí tem uma pergunta que você pode fazer pra gente aí, mas Tony e Elvis, vocês acham que eles vão parar com esses números? Não. Porque isso, da Disney, é a longo prazo. O que eles planejam não é pra agora. Essa questão que ele falou aí anteriormente, da questão do... você tem essa questão também da militância, né? Que são aquelas pessoas que cobram muito essas coisas, mas na hora de consumir esses conteúdos não vão. Aconteceu agora recentemente em relação à Copa de Futebol Feminino. Muita gente falando que tem que dar mais prestígio para as jogadoras, que tem que dar mais atenção, que tem que dar mais imagem, que tem que dar mais tempo de televisão para elas. Mas as mesmas pessoas que cobram muito isso não assistem os jogos, não se preocuparam em acordar cedo, que os jogos passavam cedo, né, 4, 5, 6 horas da manhã,
Então as pessoas não vão ver os jogos. As mesmas coisas acontecem nas séries, as pessoas não pagam o serviço de streaming, não assistem às séries, não dão audiência para as séries, não vão para o cinema, não pagam ingresso. Então assim, são pessoas que não colaboram, não consomem nada, mas querem tudo, né? Cobram tudo. Né? E aí essa questão que ele falou, isso é também uma certa realidade. As pessoas querem tudo de graça, né? Mas a gente sabe que o mundo não funciona dessa forma. Agora, isso é a longo prazo, meus queridos. Tudo que está sendo plantado agora é para ele semear depois. É isso aí, é um investimento. É um né? investimento. Só que, como a gente falou, existe o Isso ponto é que a eles dão conta. realidade, né? Porque os investidores estão falando, não, cara, existe um já passou, objetivo né? em Já passou da relação a isso. conta. Tentando. Não vai dar conta, o governo tá muito ruim. Será que vamos eleger o outro presidente para ver se melhora, né? Mas tem uma coisa sobre o streaming, Tony. O streaming da Disney, presta atenção que os caras estão fazendo. Eles escondem os clássicos e quando você clica nos clássicos, aparece uma mensagem. Cara, essa questão é pesada, né? Essa questão de você dizer que o que você viu, você estava errado em ver, ou que era um conteúdo errado para você, ou que você não pode ver esse conteúdo porque esse conteúdo não é adequado para você. Mas não é adequado para quem? Então essa questão, gente, do politicamente correto, essa questão de todo mundo ser polidinho, essa questão de você, toda hora, você, qual é a palavra? Me fugiu a palavra agora. Você toda hora querer demonstrar virtudes para as pessoas, você mostrar que é uma pessoa totalmente virtuosa. E a gente sabe que as pessoas que mais demonstram aí, os influencers e outras pessoas aí da mídia, que mais demonstram essas virtudes aí, você sabe que nos bastidores ali são totalmente o oposto. São pessoas extremamente hipócritas, pessoas extremamente agressivas, arrogantes e que são totalmente contrárias. Aliás, são na vida real totalmente o contrário do que demonstram nas redes sociais. Então, e essa questão aí, né, de você, como eu já vinha dizendo, você esconder o conteúdo que fez a Disney, é esse conteúdo que fez a Disney, são os clássicos, e você negar o que você foi, negar a sua história, cara, é muito pesado. É muito complicado isso aí. O que você vai ver aqui não faz mais parte dos nossos valores. Exatamente. Então, cara, o cara assiste uma vez, assiste os isso. clássicos e vai embora. Por quê? Porque não tem mais coisa nova que tenha a essência dos clássicos. Sem dizer... Isso não está acontecendo só com a Disney, isso está acontecendo com os outros serviços de streaming também, porque você vai lá ver uma série ou outra, um documentário ou outro, como eu. Agora, o que é que eu assisti ultimamente da Netflix? Um ou outro filme, filmes ruins, acho que eu não lembro de nenhum filme agora de destaque assim que eu assisti que eu achei legal da Netflix, não me lembro de alguma coisa agora. E as duas únicas séries que eu tenho interesse de ver na Netflix foi a Fórmula 1, Dirigir para Viver, que eu vi agora a última quinta temporada, porque eu acompanho a Fórmula 1, gosto da Fórmula 1, e agora, porque eu me identifico um pouco com o futebol americano, eu assisti a série nova lá que é sobre os quarterbacks, que são os principais jogadores ali do time. Você vê na série ali o primeiro episódio e já dá um resumo geral como funciona a coisa lá. E fora isso, não tem nenhum conteúdo assim memorável que eu me lembre. Então assim, isso acontece não só na Disney como nos outros serviços de streaming, só que na Disney é pior, porque além deles não produzirem o conteúdo da forma que o público espera que seja produzido, ainda de quebra eles escondem o seu conteúdo clássico. Então eles negam a própria história. Então, que fica uma mensagem te ofendendo. Porque, na verdade, o que essa mensagem está falando? Você, que gosta desse clássico, precisa ser reeducado. ou no mínimo... É isso aí. né, Você precisa desaparecer da face da terra. Esse A é o parada é ponto. assim. É igual a gente perguntar aqueles influencers comunistas, né? Essa galera da internet aí. Aquela pergunta, né? Beleza, você tem aí, você quer fazer uma mudança no mundo. Mas o que você vai fazer com as pessoas? Aí você pergunta pra eles, beleza, você vai fazer uma mudança drástica no mundo porque você acredita que as coisas vão ficar melhores dessa forma. Sim. Mas o que você vai fazer com as pessoas que não vão aceitar? Não, uma pessoa simples que não liga pra isso. A pergunta é essa, meus queridos heróis. A analogia foi boa, pergunta é essa. Então, Elvis, o que acontece? Eles agora vão para um plano B, que vai mexer no financeiro e que vai sobrar pra tu. Isso aí é complicado, né? A questão da... São pessoas que... Essas pessoas mais progressistas, né, mais radicalizadas principalmente, são as pessoas que mais falam de liberdade, mais falam de direitos iguais, que mais tocam na questão das minorias, mas são pessoas que não aceitam a opinião contrária. São pessoas que quando você fala diferentemente do discurso que elas estão acostumadas a ouvir, elas se sentem atingidas, agredidas. Então são pessoas que agridem, são pessoas que batem, são pessoas que cospem, chamam você disso, daquilo, não que tenha acontecido comigo, mas é o que a gente vê aí nas redes sociais, né? E rede social hoje em dia é o que não falta. Então você tem aí TikTok, você tem Kawaii, você tem Instagram, você tem Facebook. Então assim, vídeos e mais vídeos de pessoas sendo agredidas justamente por falar
um discurso diferente daquilo que a pessoa espera, né? Daquilo que a pessoa quer ouvir. Então é o que ela quer ouvir e o contrário não serve. E isso acontece também em relação a essas obras. Os diretores e atores atacando o público que paga o ingresso para ver as obras, dizendo que o público está errado por não gostar das obras. Então, onde é que vai parar, não é? Sobrar pra você. Que foi o mesmo plano que a Netflix fez. A matéria diz o seguinte: Após a divulgação dos resultados, o presidente da companhia, Bob Iger, disse: apesar dos ventos contrários no curto prazo, ele tem uma confiança incrível na trajetória de longo prazo da Disney. Como forma de reverter o cenário e aumentar sua receita e o lucro, a empresa já estuda algumas estratégias: elevar os preços das assinaturas do serviço de streaming nos Estados Unidos, o que poderia impactar no resto do mundo também, e cobrar taxas maiores para o compartilhamento de senha, assim como fez a Netflix recentemente. é isso aí, meu querido herói. É isso aí, Elvis. Compartilhamento de senhas, igual como a Netflix fez. Você só pode compartilhar a senha na mesma casa. É isso aí. Se você mudar de lugar, se você quiser compartilhar com alguém que esteja longe. Isso aí a Netflix fez, em certo ponto deu até certo para a Netflix, deu até lucro para a Netflix, trouxe até mais assinantes para a Netflix. Eu não acho que isso é uma medida totalmente errada. Os serviços de streaming vão mudar muito ainda, eles têm que se adaptar a muitas coisas. A Disney, tem rumores aí falando que a Disney vai se fundir com a Amazon, tem rumores falando que a Apple vai comprar a Disney. Não sei o que vai acontecer com a Disney, mas que o serviço de streaming da Disney é só prejuízo para eles. E eles produzem muito pouco, entregam muito pouco, e as poucas séries que eles entregam são péssimas. Você pegar aí só as séries da Marvel, que foram os grandes lançamentos, são terríveis. As últimas 4 são horríveis. Pegar as últimas séries aí de Star Wars, só teve uma que foi boa, o resto... Mandaloriano foi bom a primeira e a segunda temporada, a terceira já declinou também. Então assim como declina a qualidade, isso é importante falar, as pessoas também param de assistir, a audiência também cai. Então demonstra que é realmente um sintoma real, é um fato que a audiência vem caindo pela falta de qualidade nas obras, e um dos motivos da razão dessa falta de qualidade é justamente a agenda woke, né? É você focar muito no wokeismo, não sei nem se essa palavra é correta para atrelar a questão dos wokes, mas é uma realidade e nós temos que encarar isso. Inclusive tem canais mais progressistas que eu acho legal isso, que o cara é mais progressista, mas ele reconhece que muitas vezes é só sinalização de virtude, é essa palavra, sinalização de virtude. Então você só foca em sinalizar a virtude. Na prática você não pratica isso. E nas obras você quer forçar as pessoas a aceitar aquilo e o filme vira uma palestrinha, né? É uma palestrinha lhe ensinando como você tem que ser, como você tem que viver, quando você na verdade só quer ver o personagem ali na ação. Você só quer ver alguma coisa acontecendo com o personagem e não ele dando uma palestra para você. Você vai ter que criar outra conta, né, para aquela pessoa, né? Exato, e deu certo, né? A Netflix teve aí um aumento nas suas assinaturas, Sim, muita gente estava usando dos outros aí sem pagar. Teve um aumento. Amigo, a dona de casa, quando ela ficou sabendo que ela... Porque não só o One Piece, mas nós temos doramas. Doramas, isso aí. Que possibilidade. Isso A Netflix, legal, você falou, pessoal. a Netflix pode ter tido um melhoramento financeiro, mas se não colocar produto bom, não vai ter novos inscritos. Por exemplo, a Netflix está fazendo o One Piece, que é uma das maiores IPs atuais. Você tem aí o One Piece. E esse filme, muita gente tem esperança em relação a esse filme. Se esse filme não der certo a Netflix, realmente mais uma aposta grande que a Netflix faz, numa grande franquia. E se não vingar dessa vez, se não fizer certo, cara, eles vão mudar muita coisa em relação uma possibilidade à Netflix de fazer também. coisas com One Piece é algo extraordinário. E a Disney se lascou, porque a Disney tentou pegar o One Piece. A Disney tentou pegar o One Piece, Elvis, e a Disney é muito diferente nessa questão da Netflix, porque não só o One Piece, mas nós temos doramas. Doramas, isso aí. Que, meu amigo, a dona de casa, quando ela ficou sabendo que ela ia perder a Netflix dela, que estava sendo compartilhada pelo irmão dela, Sim. o que ela fez? Assina o seu, eu quero o meu aqui, sai fora. Porque os doramas preencheram a lacuna das novelas. Exato. Porque as novelas brasileiras perderam a qualidade, porque agora é tudo woke, tudo lacradora. Além de One Piece, nós temos Demon Slayer. E isso é uma verdade, é uma realidade, né? Você pegar, eu vi aí umas 2, 3 séries coreanas e realmente eles focam muito na qualidade, eles focam na qualidade dos personagens deles. A última que eu assisti, inclusive, é uma mais assim de ação, de boxe, são só 8 episódios. Se eu não me engano, é da Netflix, inclusive, é isso, tenho certeza. Que não vou lembrar o nome agora, mas eu vou colocar aqui em algum lugar para vocês verem. E a série, eu percebi isso, não é a primeira série que eu vejo coreana, mas eu percebi isso de forma mais clara, que eu estava prestando mais atenção em relação a isso. E eles focam realmente mais na qualidade. Primeiro a qualidade e depois o resto. Primeiro o personagem bem desenvolvido, uma história bem explicada, bem amarrada, depois o resto. E esse resto é outras coisas, não é focado em relação, mais uma vez falando, fica chato ficar repetindo, mas é uma realidade. Essas questões de agenda, essas questões mais progressistas, essas questões woke.
Você tem Demon Slayer. Assim, de maneira geral, Tony. Muitos outros animes. De maneira geral, a Netflix tem o conteúdo asiático. Que o Brasil precisa, que o Brasil gosta. O mundo gosta, né? O mundo gosta. Hoje em dia, meus queridos heróis, mangás, animes, doramas, são o que são, né? Só para fechar o vídeo aqui, galera, esse ponto que ele tocou aí, isso é uma realidade, isso é uma verdade. Demon Slayer é um sucesso lá nos Estados Unidos. Inclusive, saiu um número aí muito interessante que uma empresa lá, uma das editoras que levam, aliás, mangás para os Estados Unidos, e eles estavam comentando justamente essa questão, que eles pegam ali 1% do mercado deles, na questão do que eles compram, é de mangás. Só que esse 1% corresponde a 60% do que é vendido pela empresa. Então vocês vejam aí, realmente os Estados Unidos, Hollywood, perdeu a criatividade, perdeu a mão, deixou que a cultura woke tomasse conta, e essa cultura woke só vem afastando as pessoas, só vem afastando o público, e vem perdendo qualidade das obras. Galera, é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Desculpa aí se eu ofendi alguém, mas essa é a minha opinião e baseada em fatos, na realidade que a gente vem vendo aí. Valeu, galera, até o próximo vídeo e tchau!